Hoje a nossa leitura de Gênesis chega ao capítulo 38. Mais um capítulo cheio de caos, cheio de desgraça, cheio de histórias tristes, até vergonhosas. Mas, como sempre na história da humanidade, o caos humano é acompanhado pela graça divina, pela manifestação soberana de Deus. Então eu convido você mais uma vez, venha ler a Bíblia comigo, venha enxergar comigo a graça do nosso Deus Salvador. Aconteceu por este tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Hira. Ali viu Judá a filha de um canadeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz um filho, e o pai lhe chamou Er. Tornou a conceber e deu à luz um filho. A este deu a mãe o nome de Onã. Continuou ainda e deu à luz outro filho, cujo nome foi Selá. Ela estava em Quezibe quando o teve. Judá, pois, tomou esposa para Er, o seu primogênito. O nome dela era Tamar. Er, porém, o primogênito de Judá, era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Então disse Judá a Onã: possui a mulher de teu irmão, cumpre o levirato e suscita a descendência de seu irmão. Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia, era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Então disse Judá a Tamar, sua nora: permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem. Pois disse: para que não morra também este, como seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a residir em casa de seu pai. No correr do tempo, morreu a filha de Sua, mulher de Judá. E consolado Judá, subiu aos tosqueadores de suas ovelhas em Tímina, ele e seu amigo Hira, o adulamita, e o comunicaram a Tamar. Eis que seu sogro sobe a Tímina para tosquear as ovelhas. Então ela despiu as vestes de sua viuvez, e cobrindo-se com um véu se disfarçou, e assentou-se à entrada de Enaim no caminho de Tímina, pois via que Selá já era homem, e ela não lhe fora dada por mulher. Vendo-a Judá, teve-a por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era a sua nora. Ela respondeu: que me darás para coabitares comigo? Ele respondeu: enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Perguntou ela: dar-me-ás penhor até que o mandes? Respondeu ele: que penhor te darei? Ela disse: o teu selo, o teu cordão e o cajado que seguras. Ele, pois, lhos deu e a possuiu, e ela concebeu dele. Levantou-se ela e se foi. Tirou de sobre si o véu e tornou as vestes da sua viuvez. Enviou Judá o cabrito por mão do adulamita, seu amigo, para reaver o penhor da mão da mulher, porém não a encontrou. Então perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta cultual que se achava junto ao caminho de Enaim? Responderam: aqui não esteve meretriz nenhuma. Tendo voltado a Judá, disse: não a encontrei. E também os homens do lugar me disseram: aqui não esteve prostituta cultual nenhuma. Respondeu Judá: que ela o guarde para si, para que não nos tornemos em opróbrio. Mandei-lhe com efeito o cabrito, todavia não a achaste. Passados quase 3 meses, foi dito a Judá: Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá: tirai-a para fora, para que seja queimada. Em tirando-a, mandou ela dizer a seu sogro: do homem de quem são estas coisas eu concebi. E disse mais: reconhece de quem é este selo, e este cordão, e este cajado. Reconheceu-os Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a Selá meu filho, e nunca mais a possuiu. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão para fora, e a parteira, tomando-a, lhe atou um fio encarnado e disse: este saiu primeiro. Mas recolhendo ele a mão, saiu o outro, e ela disse: como rompeste saída? E lhe chamaram Pérez. Depois lhe saiu o irmão, cuja mão estava o fio encarnado, e lhe chamaram Zerá.
Mais uma vez, o livro de Gênesis nos traz uma história difícil de entendermos. E além disso, organiza as histórias de uma forma difícil de compreendermos também. Nós tínhamos acabado de ler no capítulo 37, José sendo vendido por seus irmãos. Os irmãos tentam matá-lo e aí, por ideia de Judá, ele é vendido. Vimos a tristeza de Jacó pela perda do seu filho. E no próximo capítulo, no 39, nós veremos José lá no Egito. Abre-se aqui no capítulo 38 uma janela temporal muito longa. Não temos a data exata, mas isso durou mais de 30 anos. Judá se casa, os filhos crescem, os filhos se casam, um filho morre. Aí o outro filho se casa e depois morre, e depois espera o terceiro, até esperar ele crescer. Então todo esse tempo que passou e nós nos perguntamos, cadê a história de José? Mas era necessário contar essa história aqui, essa história demorada. E eu quero entender com você o que essa história traz de lição para as nossas vidas. Como podemos enxergar no meio dessa história tão difícil, tão ruim, o amor de Deus por nós, a graça de Deus sobre nós, a graça de Deus sobre pessoas falhas e pecadoras. Vamos voltar ao texto. Depois daquele tempo que venderam José, que mentiram para o pai dele que ele havia morrido, Judá se separa de seus irmãos. Olha só, Judá achou um amigo, um cara, um adulamita, o nome dele era Ira, e ele foi morar lá com esse Ira. Ali na terra dos cananeus, Judá vê a filha de um cananeu. Esse rapaz, esse cananeu, se chama Sua, esse é o nome dele. Curioso que esse texto não vai nos dizer o nome da mulher de Judá. Ela é tratada apenas como a filha de Sua, a filha de um cananeu. Versículo 2 ainda, Judá se casa com ela, tomou por mulher, a possuiu. A filha do cananeu, a filha de Sua, ficou grávida e nasceu um filho chamado Er. Ela ficou grávida de novo e nasce um outro filho chamado Onã. E depois ela fica grávida de novo e nasce um filho chamado Selá. Nós já começamos a ver aqui que os filhos de Judá têm nomes que não representam mais o povo de Deus. O povo de Deus geralmente trazia nomes que lembravam alguns atributos de Deus. Agora aqui são nomes cananeus. E tem até uma curiosidade no segundo filho, que a mãe que deu o nome. Para essa cultura patriarcal era inconcebível a mãe dar o nome. Isso mostra como Judá começa a se afastar dos princípios divinos, começa a se afastar dos costumes de sua família e passa a se conformar, a se associar aos costumes cananeus. O texto segue e diz que o filho primogênito dele, o Er, cresceu e ele chegou na época de casar e o Judá deu uma esposa para ele, negociou uma esposa para ele e Er casou com Tamar. Só que ao versículo 7, o Er, filho de Judá, era perverso perante o Senhor. A Bíblia conta a história de vários homens maus. E todos os homens, até os que julgamos bons, são imperfeitos diante de Deus. Mas quando a Bíblia traz o relato de alguém classificado como perverso perante o Senhor, é realmente alguém maligno, alguém que não tem nenhuma marca da vida de Deus na conduta dele. E é isso que acontece com o filho de Judá, Er, é classificado como perverso. E a consequência dele ser tão perverso, tão maligno, é o que está relatado nesse versículo. Deus o fez morrer. Quando Er morre, a esposa dele, Tamar, fica viúva e fica lá na casa de Judá, fica na casa do seu sogro. Segundo a lei, deve-se colocar em prática o processo do levirato, ou seja, o irmão mais novo do falecido, o irmão abaixo dele, deve manter relações com a cunhada e engravidá-la. O filho não será filho desse pai que engravidou. O filho será considerado filho do irmão que faleceu. Então cumpre-se o processo do levirato, suscita descendência. É o que Judá está mandando, determinando que aconteça aqui, dizendo para o seu filho Onã possuir a mulher do seu irmão. Mas Onã sabia de um problema aqui no versículo 9. Onã sabia que a descendência não seria dele. Assim que Tamar engravidasse, Tamar teria um filho que seria considerado filho de Er. E a genealogia contaria que Judá teve um filho chamado Er, e do filho Er saíram os outros. A genealogia viria contando dos primogênitos.
Onã entende que se ele não engravidar a cunhada, o seu irmão mais velho é descartado da genealogia e ele passaria a ocupar a genealogia. Onã e segue-se os filhos. Onã entraria na genealogia. E a genealogia é muito importante. A história desse povo é contada. Eles sabem quem são porque eles conhecem a genealogia. Eles sabem de onde vem. E seria agora, então, a oportunidade de ele entrar para a história. E aí ele age fazendo uma falcatrua. Ele se deita com a cunhada, mantém relações com ela, mas deixa o sêmen cair na terra para que ela não engravide, para que ela não tenha filhos, para que a genealogia do seu irmão não seja suscitada. Versículo 10 diz que isso também era mal perante o Senhor e também o Senhor faz esse morrer. E aqui no versículo 11, Judá fala para Tamar, olha, vai, fica na casa do teu pai, fica lá viúva, até que o meu filho cresça. Quando o meu filho mais novo, sei lá, o terceiro, o caçula, crescer, eu te darei ele por marido, para suscitar a descendência do irmão. Mas ele fala isso, na verdade, para falar assim, manda essa mulher embora, senão meu filho mais novo vai morrer também. E Tamar cumpriu a designação dele e foi morar na casa do seu pai. Pelo que vimos até aqui, Judá se afastou de seu pai e de seus irmãos, foi morar com um amigo que não tem nada a ver com o povo de Deus, assume para si o costume deles, casa-se com uma mulher cananeia, assume também os costumes dela, tem filhos e mantém esses filhos numa criação muito parecida com o costume dos cananeus e não com o costume do povo de Deus, o povo que se relaciona com Deus, o povo que conhece a Deus. Essa história começa a nos lembrar o que estudamos no capítulo 36, com a descendência de Esaú. E temos aqui um vídeo no nosso canal sobre o capítulo 36, onde conversamos com o Roderson sobre legado. Se você não assistiu, eu te aconselho a assistir depois desse vídeo também. Estou deixando o link dele aqui para você ver. E o que essa história tem a ver com o legado? Nós temos aqui mais uma vez uma pessoa que por birra, por ego, por vaidade, por maldade, decide tomar um caminho diferente do caminho designado por Deus, se afasta dos princípios divinos e gera então uma família que também não se relaciona com Deus e uma história marcada por desgraça, por desastres. Nós estamos lendo a história de Judá, vimos como ele sai, se afasta da casa de seu pai e de seus irmãos, como mantém como melhor amigo um adulamita, como se casa com uma mulher cananeia, como entra nos costumes pagãos, se afasta dos costumes de Deus. O que será que leva Judá a fazer isso? Nós não temos esse relato, mas nós temos algumas histórias do capítulo anterior. No capítulo anterior, nós vemos uma família sendo destruída, uma família quebrando os relacionamentos fraternais, os relacionamentos de irmãos. Irmãos que por ciúmes, por inveja, por ego, decidem matar o irmão. Depois resolvem não matá-lo, mas ainda assim o vendem. O vendem simplesmente para não ter o sangue nas mãos e, segundo a ideia de Judá, para ter algum proveito. Do que nos proveita, é o que Judá fala, matá-lo. Vamos vendê-lo. E aí eles vão embora então com o dinheiro. Depois desses irmãos traidores, esses irmãos malignos vão mentir ao pai e enganar o pai. Enganam o pai com o sangue de bode, dizendo que é o sangue de José, seu irmão. Além de toda a rejeição que já tinha feito com que Judá e seus irmãos matassem José, agora eles enfrentam uma rejeição ainda mais clara, mais nítida. Quando Jacó começa a chorar por causa de José. Jacó diz que vai chorar até morrer. Então os irmãos, Judá e seus irmãos, se apresentam e falam, pai, nós estamos aqui. E vão consolar o pai. Jacó rejeita os 11 filhos e as filhas, não aceita ser consolado por ninguém. Assim ele apresenta que ele amava José mais que os outros. Eu não sei quais transtornos essa rejeição gerou no coração de Judá. Mas é certo que a Bíblia nos conta que Judá sai dali e Judá decide não viver mais de acordo com o Deus de Jacó, não viver mais de acordo com o Deus de Isaac e com o Deus de Abraão. E ele decide fazer tudo diferente, ele quer ser diferente, ele quer por revolta desagradar a Deus.
Então ele não toma o cuidado que seus pais, seus avós tinham tomado de procurar esposas que não fossem do povo cananeu. Ele imita aqui os passos de seu tio Esaú, que causou desgosto nos pais ao casar-se com mulheres cananeias. Então ele toma para si uma mulher cananeia e decide viver uma vida separada de Deus, afastada de Deus. A consequência é que seus filhos são maldosos, malignos e Deus os mata. Até onde nós lemos, nós vimos uma família separada de Deus, que anda segundo suas próprias vontades, mas que enfrentam as consequências de não se renderem a Deus. Enfrentam as consequências de seguirem os seus próprios desígnios. Os 2 filhos aqui mais velhos estão mortos. A partir do versículo 12, nós vemos que passou o tempo e morreu a mulher de Judá. E Judá, depois de chorar por ela, depois de ser consolado, ele vai para Tímna. Os comentários dizem que aqui em Tímna havia uma festa, a festa das tosquias das ovelhas, e as pessoas se reuniam lá. Então ele vai com um amigo Ira, o Adulamita. E as pessoas dizem para Tamar, o seu sogro está subindo para a festa lá para tosquiar as ovelhas. Tamar traça um plano. Tamar sabia que o seu sogro não a daria mais ao seu filho mais novo, porque ele já tinha idade e ele não a chamou. Então ela, armando o plano, tira as roupas da viuvez, cobre o seu rosto, se disfarça e passa-se por uma prostituta cultual. Prostitutas cultuais eram mulheres que serviam na religião pagã como uma prostituta templária, uma prostituta de um determinado Deus. E aqui nós vemos que Judá está tão afastado dos conceitos de Deus que, além de tomar para si mulher cananeias, ele assume uma das piores práticas cananeias, que era a prática da prostituição em culto a deuses falsos. Então Judá viu, achou que era uma prostituta e ele falou, deixa eu possuir você. Ele não sabia que era a nora dele. E ela então quis negociar com ele o preço. O que é que você vai me dar? Ele faz uma promessa, eu vou enviar um cabrito do rebanho. Eu vou me deitar com você agora e vou pagar depois. Ela falou, mas qual é a garantia? Tem garantia de que você vai mandar? Ele diz, o que é que eu te darei de garantia? Então ela disse, me dá o teu selo, o teu cordão e o cajado. Nos dias de Judá não havia identidade, passaporte. Então as pessoas tinham objetos que marcavam quem elas eram. Você provavelmente já viu vários filmes antigos onde as cartas eram seladas com um selo pessoal, geralmente no anel, onde colocava-se cera e selava com o anel para dizer que aquela marca era de determinada pessoa. E Tamar pede as identificações de Judá, o seu selo, o teu cordão e o cajado. Então ele lhes deu para ela e ele a possuiu e ela engravidou. E depois ela levantou e se foi, tirou as roupas, se vestiu de novo da roupa da sua viuvez e ficou quietinha lá. Curioso que aquela mulher que devia ter passado a vergonha de ser infértil, segundo os costumes da época, agora em uma relação com o seu sogro, engravida. E o texto nos diz que o amigo de Judá, o Adulamita, ele vai lá para pegar de volta o bordão, o selo, né, e o cajado, mas ele não encontra a mulher. Ele pergunta para os homens da cidade lá, cadê a mulher que estava aqui, a prostituta cultual? Eles falam, aqui não teve. Então ele volta para Judá e fala, Judá, não encontrei não. E os homens de lá disseram que nenhuma prostituta esteve lá. Então ele fala, bom, que ela guarde para si, né? Isso não vai ser uma vergonha nossa, eu não menti, porque eu mandei o cabrito, mas ela não estava lá. Judá está preocupado em não ser ali mal falado na região, como aquele que promete e não paga. Então ele mandou o pagamento, mas não encontrou, e ele falou, ok, ficou com ela, mas eu mandei o pagamento. Passam-se 3 meses, é o que o próximo versículo vai dizer, e Tamar está grávida. E as pessoas vão dizer para Judá, Tamar adulterou. E olha só, Judá diz assim, tira ela para fora e que ela seja queimada. E essa era a lei daquela região. Uma mulher adúltera seria queimada. Judá se acha na moral de mandar queimar sua nora Tamar, porque ela está grávida. O que ele não esperava é que ele, o enganador do seu pai, tinha sido enganado. Ela falou assim, olha, você sabe de quem é esse selo, esse cordão?
e esse cajado? Aquele que tinha mancomunado com os irmãos para vender José, para enganar o pai, agora foi enganado pela nora. Mais uma vez, o livro de Gênesis nos mostra o enganador sendo enganado, como já vimos inúmeras vezes aqui. Judá reconhece que as coisas são dele e a única coisa que ele pode dizer a ela é mais justa do que eu, porque eu deveria ter dado meu filho para ela. E uma informação aqui de que ela vai para a casa dele, então, né, porque ela está grávida do filho dele, mas ele nunca mais a possuiu. Essa história, que é uma história difícil de entendermos, uma história de costumes tão distantes dos nossos, tão longe, tão separados assim do que temos ao nosso redor hoje em dia, continua sendo a história do ego humano, a história da vaidade, a história do orgulho. Judá acha que ele deveria ser melhor tratado, então decide por revolta, por mimo, por birra, fazer coisas que desagradam a sua família, se afastar de Deus. E ele então vive as desgraças da vida distante de Deus. Os seus filhos vivem por pouco tempo as desgraças da vida distante de Deus. E o enganador, que acha que é o melhor de todos, acha que sabe tudo, também passa a ser enganado, envergonhado. Agora cai em si, mas já foi enganado. Esta é sim uma história cheia de vergonha, cheia de decisões erradas, mas até nessas histórias Deus entra. E Deus age na história fazendo convergir para que os planos dele sejam cumpridos. Aconteceu que a Tamar, estando grávida, são gêmeos que estão no ventre dela. Um põe a mão para fora primeira e a parteira amarra um fio na mão dele e fala, esse é o primogênito. Só que ele recolhe a mão e sai o outro. Aí eles se admiram, falam como que isso aconteceu e chamou de Pérez. Depois saiu o irmão primogênito e chamaram de Zera. Essa história nos conta em que ambiente nasce um ancestral de Davi, alguém da linhagem de Jesus. É no meio dessa desgraça toda aqui. Olha aqui o Evangelho de Mateus no capítulo 1, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. E a genealogia se segue. Mas temos aqui Pérez, o filho mais novo de Tamar, entrando na genealogia. Assim como Jacó, o filho mais novo, entra também, os costumes são mudados, Deus surpreende, Deus faz através daquele que não é, faz através daquele mais fraco, mas através desses imperfeitos, através desses falhos, Deus revela a sua história e faz cumprir sua vontade. Você já percebeu como é fantástica a notícia de que Deus entra no meio das maldades humanas, no meio das catástrofes humanas e de lá tira consertos e faz sua vontade ser cumprida, de lá resgata pessoas e de lá conserta histórias. Nós gostamos muito de contar as nossas boas histórias. Contamos as nossas aventuras, contamos inclusive as boas histórias de nossos familiares. Todo mundo já ouviu e gosta de falar de histórias como aquela de que alguém estava prestes a fazer uma coisa ruim, uma coisa má, enganar ou roubar. Então o pai vem e entra na história e fala, não, você não vai fazer isso, você vai arcar com as consequências da verdade. Ouvimos histórias dessas muitas vezes. E sonhamos que esses somos nós, esses são nossos pais. Que eu, você e nossos pais são pessoas que só fazem o que é certo, que direcionam seus filhos para o que é certo. Mas o nosso mundo está cheio de maldade. Isso quer dizer que eu, você, nossos pais e as pessoas ao nosso redor têm maldade. Somos falhos e imperfeitos. Você pode olhar para a sua história, eu também olho para a minha, e identificamos que temos vários vícios que aprendemos assim, coisas erradas que aprendemos a fazer, que vimos nossos pais fazer, vimos nossos avós fazerem, vimos as pessoas ao nosso redor fazer e aprendemos coisas que não deveríamos ter aprendido. Assumimos condutas que não deveríamos ter assumido. A notícia que eu trago para você hoje é a notícia da graça. É a notícia de que a sua história pode sim ser cheia de coisas negativas. Assuma e reconheça, não tem só coisa boa na nossa história. Mas apesar das coisas ruins da nossa história,
Deus se faz presente nessa história ruim. E Deus muda o destino dessa história para fazer com que a vontade dele seja feita. Deus usa pessoas que vêm de vários locais e de histórias e de situações diferentes. Mas dessas pessoas ele suscita a sua família, a família de Jesus, a descendência de Cristo. Ele tira pessoas lá do meio dos costumes cananeus e põe essas pessoas na mesa de Jesus, na família de Jesus. Você lê a história de Jesus e está lá Judá. Esse Judá todo falho e imperfeito, sim, porque ele merece? Não, pela graça de Deus. Agora você olha a história dos filhos de Deus, está lá você, estou lá eu, também não mereço. Sou tão mau quanto Judá, quanto os filhos de Judá. Temos a descendência maligna que tenta nos levar sempre para fazer o que é mal. Parece que somos sempre direcionados para fazer as coisas erradas. Reconheça Deus entrando na sua história. Deus te impedindo de caminhar para o que é mal. Deus trazendo você para a família dele. Deus abraçando você. Graças a Deus, porque Ele nos abraça, porque Ele nos alcança, porque Ele se revela a nós, porque Ele deixa histórias como esta para que eu e você olhemos para ela e reconheçamos que Deus que salvou Judá te salva. O Deus que socorreu Tamar me socorre e te socorre. O Deus que põe os filhos de Judá na descendência de Jesus é o Deus que me põe e te põe como irmãos de Jesus, como filhos e filhas dele. Graças a Deus por isso. Deus seja louvado. Eu espero que esta mensagem refresque na sua memória, avive no seu coração a certeza de que você é filho de Deus, que você é filha de Deus. Apesar de todas as coisas ruins que podem ter acontecido na sua vida e na sua história, Deus foi te buscar, te chamou de filho e ama você. Que Deus te abençoe e que você possa viver como um filho de Deus em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por participar comigo aqui nesse estudo. É um prazer compartilhar a Bíblia contigo. E se Deus quiser, nos encontramos no nosso próximo estudo.